Bom, pessoal, já que todos entraram, vamos iniciar nossa aula aqui hoje. Qualquer dúvida que vocês tenham, podem ficar à vontade para me interromper, tá? Mandar aí no chat, tá? Fiquem à vontade. Hoje vai ser uma aula que a gente vai ver bastante coisa, tá? Mas não é um assunto difícil. Na verdade, é um assunto bem tranquilo, né? Nós vamos ver acerca do Simple Past, né? O Simple Past é uma das maneiras que nós temos de falar no passado em inglês, ou seja, nós utilizamos o Simple Past para falarmos sobre ações, para falarmos sobre acontecimentos que não ocorrem no presente, que não ocorrerão no futuro, mas sim utilizamos este modo verbal, o Simple Past, para falarmos acerca de acontecimentos, de fatos, de ações que já foram finalizadas, que já se concluíram no passado. Tudo bem? Dentro do assunto do Simple Past, nós temos dois tipos principais de verbos, tá? Eu vou passar a definição certinha aqui para vocês, mas na prática não vai ser algo que vai fazer muita diferença, porque todos os verbos que nós iremos estudar daqui para frente, eu vou trazer para vocês como que é ele no Simple Past. Então a definição um pouco vai importar, porque toda vez que eu trouxer um verbo novo para vocês, eu vou falar ele é assim no presente, ele é assim no Simple Past, tá? Existem outras formas que nós temos de falar no passado em inglês? Temos, mas a forma principal que utilizamos principalmente nesse momento dos estudos que nós estamos é o Simple Past, tá? Então, novamente, vou passar a definição para vocês do que são os verbos regulares e os irregulares, mas na prática isso não vai fazer diferença para vocês, porque sempre eu vou estar trazendo aqui a versão do verbo no passado, tá? Mas é importante que vocês tenham essa definição aí. Dentro, portanto, do assunto de Simple Past, nós temos o que chamamos de verbos regulares, né? O que é uma coisa regular, pessoal? Uma coisa regular é que apresenta uma regularidade, uma constância, tá? Então, verbos regulares são aqueles que seguem uma regularidade, que seguem uma ordem. Nós falamos que os verbos regulares em inglês, no Simple Past, são aqueles verbos que, para passarmos eles para o passado, para o Simple Past, a gente só tem que acrescentar um ed ou o d, sem que haja qualquer outra substituição. Por quê? É muito importante que vocês guardem essa definição, sem qualquer outra substituição. Por quê? Porque muitas pessoas acham que você acrescentou um D ou um ED para o verbo, ele foi para o passado, então isso a gente já pode considerar verbo regular. Na verdade, não, porque ele não pode sofrer outra substituição também. Tem algumas palavras que a gente acrescenta um D ou um ED, mas no fim das contas a gente acaba fazendo uma substituição maior na palavra, não somente acrescentando D ou ED, mas substituindo uma outra letra por outra. Vocês vão ver isso ao longo da aula. Então, exemplos de verbos regulares, que a gente só acrescenta um D ou ED para passar eles para o passado. Primeiro, o verbo to dance, que é dançar, né? Então, para a gente passar ele para o passado, né, para o Simple Past, nós falamos danced, a gente só acrescentou um D. Percebe que dance no presente virou danced no Simple Past, eu só acrescentei o D aqui, não fiz nenhuma outra substituição. Portanto, se trata de um verbo regular. O verbo to walk, que é caminhar, I walk, you walk, they walk, she walks, he walks no presente. Para passar o verbo to walk no passado, eu falo walked, eu acrescento um ed, mas percebe que eu não fiz nenhuma outra substituição. Walk no presente e walked no passado, só acrescentei o ed. O verbo to talk, que é conversar, então nós conversamos ontem, we talked yesterday. Percebe que eu só acrescentei o ed, eu não fiz nenhuma outra substituição adicional, tá? Então, pelo fato da gente ter acrescentado um D ou um ED, sem que houvesse nenhuma outra substituição no verbo, nós chamamos isso de verbo regular. Novamente, a definição não vai fazer muita diferença, porque todo verbo que eu trouxer para vocês vão ver o Simple Past. Tá? Então, vocês não precisam ficar preocupados. Poxa, será que esse verbo aqui é regular? Será que ele não é regular? Na prática, vocês não vão precisar fazer isso, porque eu vou trazer sempre para vocês, esse verbo no passado é assim, pronto, acabou. Tá? Então, fiquem tranquilos em relação a isso. Agora, o ponto mais fundamental dessa aula, tá? De tudo que a gente vai ver, os exemplos, esse é o ponto que eu quero que vocês entendam da aula de hoje. O que acontece, pessoal? Com exceção do verbo to be, sendo o verbo regular ou irregular,
A versão no passado de um verbo é igual para todos os sujeitos. Novamente, com exceção do verbo to be, exceto o verbo to be, todo verbo regular ou irregular tem a sua versão no passado igual para todos os sujeitos. Tá? Como assim? Em português, por exemplo, a gente vai falar o verbo andar no passado. Eu andei, você andou, eles andaram, nós andamos. O passado do verbo andar em português, dependendo, é andei, andou, andamos. Olha quantas vezes o passado do verbo andar é modificado em português. Em inglês, não. Todo verbo em inglês, com exceção do verbo to be, o passado dele vai ser igual para todos os sujeitos. Seria a mesma coisa como se a forma do passado de andar no português fosse andei e falássemos andei para todos os sujeitos. Eu andei, você andei, ele andei, ela andei, nós andei, eles andei. Não é assim em português, mas em inglês é. A gente só tem uma forma de utilizar o verbo no Simple Past. E essa forma vai ser igual para todos os sujeitos. Com exceção do verbo to be, que inclusive vai ser o conteúdo da aula de amanhã, que cada sujeito vai ter uma forma especial no passado. Mas tirando o verbo to be, qualquer verbo tem a sua forma no Simple Past igual para todos os sujeitos, sendo o verbo regular ou irregular. Tá? Bom, a gente viu, né, que verbo regular são aqueles que para passar no passado é difícil, para, vamos dizer, para flexionarmos, para conjugá-los no passado, a gente acrescenta o de ou ed sem que haja qualquer outra substituição. Já os verbos irregulares, né, irregular a gente já tem em mente que é algo que não respeita uma regularidade. Então, verbos irregulares são verbos que não respeitam uma ordem, tá? São verbos que nem sempre a gente vai acrescentar um de ou um ed para passar no passado, né? Às vezes, nós precisamos acrescentar um de ou um ed, mas modificar alguma outra letra, modificar alguma outra parte. E às vezes são necessárias modificações ainda mais profundas que fogem de uma regularidade. Então, no caso dos verbos regulares, eu posso chegar para vocês e falar, novamente, a definição não importa muito, porque, insisto, toda vez que eu trouxer um verbo novo, eu vou falar para vocês, essa é a forma no passado, pronto. Mas, como a gente está vendo o conceito, é importante deixar claro, né? Os verbos regulares, a gente consegue falar que ele obedece uma ordem certinha. Qual é essa ordem? Acrescentou ed ou de, acrescentou ed ou de somente e não fez qualquer outra substituição, perfeito, isso é um verbo regular. Agora, os verbos irregulares, nós não temos uma regularidade, nós não temos uma ordem, nem sequer uma dica que eu posso dar para vocês, porque, como eles dizem, como o próprio nome diz, são irregulares, fogem de uma regularidade, tá? Então, olha, por exemplo, o verbo to make, o passado vira made. O passado do verbo to know vira knew. O passado do verbo to say vira said. O passado do verbo to drive vira drove. O passado do verbo to bring vira brought. Por favor, vocês não precisam anotar nada disso aqui, eu só estou trazendo mesmo para vocês terem uma noção do que eu estou falando. Percebe que o make virou made, né? A gente tirou o K e pôs um D. O know virou knew, a gente tirou o O e pôs um E. O verbo to say virou said, a gente tirou o Y e colocou um ID. O verbo to drive virou drove, a gente tirou o I e colocou o O. O verbo to bring virou brought, né? A gente tirou o ING, acrescentou o OUGHT. Percebe que não tem regularidade nenhuma aqui, né? E esse é um dos desafios que as pessoas mais têm quando elas vão estudar sozinhas no inglês, né? Elas têm que, se a pessoa estuda sozinha, ela tem que pegar um verbo e falar, bom, vou ter que descobrir se esse verbo aqui é regular ou irregular. Daí ele vai ter que ir atrás, pesquisar. Aqui não, sempre que eu trouxer um verbo novo para vocês, eu vou falar, tá aqui. Então, na prática, para vocês, não vai fazer diferença essa questão se o verbo é regular ou irregular, tá? Mas é importante que vocês saibam a definição, tá? Antes da gente começar a ver os exemplos dos principais verbos que utilizamos no dia a dia no passado, eu quero enfatizar novamente que isso sim vocês precisam entender, tá? Que com exceção do verbo to be, todo verbo no passado, seja regular ou irregular, tem a sua mesma forma para todos os sujeitos. Como eu falei do verbo andar.
seria igual se nós falássemos eu andei, você andei, ele andei, ela andei, nós andei, eles andei. Seria dessa forma, é dessa forma que funciona em inglês, tá? Então, antes de a gente começar a ver os exemplos aqui, Jaqueline, Priscila, Evaldo, Ivanildo, Danilo, Juliana, vocês têm alguma dúvida? Eu preciso explicar alguma coisa a mais para vocês? Vocês e mais o outro pessoal que está na aula, vocês precisam que eu explique novamente alguma coisa para vocês? Tá joia, tá certo então, pessoal, obrigado. Então a gente vai ver, nós vamos ver muitos exemplos hoje, tá? E no final da aula vocês podem enxergar e pensar, poxa, será que eu entendi tudo isso mesmo? Né? Será que eu entendi? Será que eu esqueci tudo isso? Como vai ser bastante coisa, o importante para você saber se você entendeu ou não o conteúdo é durante a minha explicação você acompanhar meu raciocínio, porque como vai ser bastante coisa, no final da aula vocês vão pensar, poxa, eu acho que eu não entendi não, mas na verdade você entendeu. Como você vai ter certeza disso? Se ao longo da minha explicação, de slide a slide, você acompanhar meu raciocínio. Se você não acompanhar meu raciocínio, aí você não entendeu. Mas se a cada exemplo que eu der você entender, ao final da aula eu fecho a conferência, mando para vocês no WhatsApp o material de revisão, os exercícios de hoje. Não adianta, pessoal, a melhor forma de se aprender é fazendo exercício, é praticando. Né? Existem alguns estilos de aprendizagem, né? Visual, verbal, intuitivo, global, sequencial, mas para você aprender o idioma não tem jeito, a melhor maneira é pôr na prática. Por isso que quando as pessoas vão para fora, muita gente acha que para você aprender um idioma você tem que fazer um intercâmbio, você tem que fazer uma imersão. E é porque o ensino lá fora é melhor que aqui? Não, é porque você está imerso na cultura. Você tem que se virar, você tem que pôr em prática o que você aprende, você tem que falar o que você sabe, tem que escrever o que você sabe. Né? Com o idioma não tem outra forma. Né? Lá fora você é obrigado a praticar. Então, se esforce, vamos dizer, faça com que você faça as atividades diariamente, porque é isso que de fato te torna fluente, que você aprende conteúdo. Não adianta só... Eu posso dar infinitos exemplos, mas você pode esquecer se você não pôr em prática isso. Tá? Mas eu vou explicar, dar vários exemplos de cada um dos slides que nós vemos hoje. Vou finalizar a conferência, mandar um áudio de mais de 5 minutos no grupo, com mais exemplos de cada verbo que a gente vai ver, com a pronúncia e as atividades para vocês fazerem. Mesmo assim, se ficar em dúvida, vocês me chamam, tá? Assim como ao longo dessa aula, se vocês ficarem com alguma dúvida, é só vocês mandarem aqui no chat, eu explico novamente, não tem problema nenhum, tá? Então, o primeiro verbo no passado que a gente vai ver é o verbo to have. Né? O verbo to have no presente é I have, you have, we have, they have, she has, he has, it has. O passado do verbo ter é had, had, H-A-D. Novamente, igual para todos os sujeitos. Então, I had a TV, eu tive uma TV. You had a TV, você teve uma TV. Ela teve uma TV, she had a TV. Tá? You had a CD. You had a CD, você teve um CD. Ou nós tivemos um CD, we had a CD. Tá? He had a cat. He had a cat. He had a cat, ou seja, ele teve um gato. Ou você teve um gato, you had a cat. Eu tive um gato, I had a cat. Tá? They had a TV, assim como aqui, ó. They had a TV. Eles tiveram uma TV. They had a TV. Tudo bem? We had it. We had it. We had it. Ou seja, nós tivemos isso. We had it. Tá? Na sequência, you had a dog. Você teve um cachorro. You had a dog. Ou ele teve um cachorro. He had a dog. Nós tivemos um cachorro. We had a dog. Nós tivemos um cachorro. He had a plane. He had a plane. Ele teve um avião. He had a plane. Ou ela teve um avião. She plane.
Nós tivemos um avião. We had a plane, tá? We had a TV. Nós tivemos uma televisão. Mas poderia dizer I had a TV. Eu tive uma televisão. Nós tivemos uma televisão. We had a TV. Ela teve uma televisão. She had a TV. Tá? Então percebem, né? Percebam que nesse slide a gente viu o exemplo com I, you, he, they, we. Vocês perceberam que o sujeito mudou de frase a frase. Mas a flexão do verbo to have no passado é a mesma para todos. Por quê? Porque em inglês funciona assim. Com exceção do verbo to be, todo verbo no passado tem a sua mesma forma para todos os sujeitos. Então, eu tive, você tive, eu tive, você teve, ela teve, ele teve, nós tivemos, eles tiveram. É tudo a mesma forma. I had, you had, she had, he had, we had, they had. Funciona assim para todos os verbos, com exceção do verbo to be. Então, o passado do verbo to have é had, tá? Depois eu mando a pronúncia certinha para vocês lá no WhatsApp. Na sequência, a gente tem o passado do verbo to do, que é did. Né? Então, o simple past do verbo to do é did. Lembrando que nós temos dois verbos principais que significam fazer em inglês. Um deles é o verbo to do e o outro é o verbo to make, que a gente vai analisar na sequência. Nós já vimos aulas atrás que a principal diferença entre o verbo to do e o verbo to make é que o verbo to do ele é utilizado mais para descrever a realização de ações mais simples, né, ações mais cotidianas. E nós utilizamos o verbo to make para falarmos sobre ações que envolvem mais criações ou a construção de coisas. Então, o passado do verbo to do, que nós utilizamos no sentido de fazer ações mais simples, nada complexas, é did, tá? Então, I did a job. I did a job, ou seja, eu fiz um trabalho. Ou she did a job, ela fez um trabalho. We did a job, nós fizemos um trabalho. You did your job, você fez o seu trabalho. Ou ela fez seu trabalho. She did your job, tá? Your significa seu em inglês, tá? Your significa seu em inglês. Inclusive, um dos temas das nossas próximas aulas, deixa eu ver, acho que daqui a 3 aulas, eu já fiz a programação, mas eu esqueci a sequência, né? Se vai ser na aula depois de amanhã ou só na semana que vem, tá? Mas a gente vai ver certinho essa questão dos termos possessivos que indicam posse. No momento, vamos focar aqui no simple past. Então, você fez seu trabalho, you did your job. Eles fizeram o trabalho deles, they did their job, tá? He did his homework, ou seja, ele fez o trabalho de casa dele, a lição de casa dele. Ou você fez seu trabalho de casa, you did your homework, tá? I did a research. I did a research, ou seja, eu fiz uma pesquisa. Você fez uma pesquisa, you did a research. Nós fizemos uma pesquisa, we did a research, tá? He did his own book, né? O Dee Snider do Twisted Sister que fez a biografia dele, né? He did his own book, ou seja, ele fez o próprio livro dele. Ou ela fez o próprio livro dela. She did her own book. Ou eu fiz o meu próprio livro, ou seja, I did my own book, tá? We did our best here, ou seja, nós fizemos o nosso melhor aqui, como o Elon Musk disse na apresentação dele. We did our best here, nós fizemos nosso melhor aqui, mas eu posso dizer que você fez seu melhor. You did your best. Ou eu fiz o meu melhor. I did my best. Então, I did, you did, she did, he did, we did, they did, tá? É o passado do verbo to do. Did. Tudo bem? Pessoal, antes da gente dar continuidade, alguma dúvida? Tudo bem até aqui? Tá claro? Novamente, como é muita coisa, né, que a gente está vendo, você pode ficar ficando um pouco confuso no final da aula e esquecer o conteúdo que a gente viu no início.
Mas se você acompanha meu raciocínio e você entende ele, então você entendeu o conteúdo. O que vai faltar é você, após o final da conferência, você escutar mais os 5 minutos, 6, 7 que eu vou mandar lá no WhatsApp com mais exemplos da aula e fazer as atividades, tá? Mas até aqui tranquilo? Joia, perfeito então. Vamos continuar. Bom, passado do verbo to do é did. Passado do verbo to make é made. Made. Made, tá? O simple past do verbo to make é made. Pelo amor de Deus, não é make it. Não é make it, é made. Tá? Muitas pessoas utilizam make como se fosse um verbo regular, acrescentam um D aí e acham que tá certo. Não, é made. Made. Tá? Então, I made my coffee. Então, para você falar que eu fiz meu café, eu preparei meu café, I made my coffee. Ou você preparou meu café, you made my coffee. Ou she made my coffee também. You made a decision. You made a decision. Ou seja, você tomou uma decisão, você fez uma decisão. Ou she made a decision. Ela fez uma decisão. They made a decision. Elas fizeram uma decisão. She made the best choice. Ou seja, ela fez a melhor escolha. We made the best choice. Nós fizemos a melhor escolha. They made a visit to me today. Ou seja, elas fizeram uma visita para mim hoje. They made a visit to me today. Ou você fez uma visita para mim. You made a visit to me. Tá? I made a promise. I made a promise. Ou seja, eu fiz uma promessa. Você fez uma promessa. You made a promise. Nós fizemos uma promessa. We made a promise. Tudo bem? Continuando, he made an offer. He made an offer. He made an offer. Ele fez uma oferta. Ou ela fez uma oferta. She made an offer. Nós fizemos uma oferta. We made an offer. Eles fizeram uma oferta. They made an offer. Tá? Fiquem despreocupados em relação a esses outros termos. O que eu quero que vocês prestem atenção é que no que está destacado em azul e em vermelho, que é o sujeito e a flexão do verbo. Tá? Esses complementos, coffee, decision, choice, não é o principal da aula. O principal é o que está destacado em vermelho e em azul, sempre. Qualquer aula que a gente vai ter, o foco é esse. Continuando, we made a coffee here, ou seja, nós preparamos um café aqui. Ou eles prepararam um café aqui. They made a coffee here. Tá? Então, o passado do verbo to make é made. Made. M-A-D-E. Na sequência, a gente tem o passado do verbo to say, que é said. 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 A gente tira o Y e acrescenta o id. Said. Tá? Então, I said a word. I said a word. Ou seja, eu falei uma palavra. Né? Say é tanto dizer quanto falar. Então, I said a word, ou seja, eu falei uma palavra. Você disse uma palavra, you said a word. Nós dissemos uma palavra, we said a word. Tá? You said something, você disse algo. Ou she said something, ela disse algo. Tá? She said, I love you. Ela disse, eu te amo. We said, I love you. Nós dissemos, eu te amo. Tá? We said some bad things last week. Nós falamos algumas coisas ruins na última semana, na semana passada. We said some bad things last week. Ou she said some bad things. Ela disse algumas coisas ruins. She said, I like you. Ou seja, ela disse, eu gosto de você. He said, I like you. Ele disse, eu gosto de você. We said, I like you. We said, I like you. Nós falamos, eu gosto de você. Tá? It said, I love you in a different way. Né? No caso, um gato, a gente lembra que nós nos referimos a animais com it. Mesmo que o animal seja macho ou fêmea, a gente não fala he ou she. A gente fala it. Tá? Então, it said, I love you in a different way. Ou seja, ele ou ela disse, eu te amo de uma maneira diferente. Tá? We said, good morning yesterday. Ou seja, nós dissemos, bom dia ontem. Ou eles falaram bom dia ontem. They said good morning yesterday.
Então, passado de say é said. Said, S-A-I-D, tá? Na sequência, a gente tem o verbo to get, né? O verbo to get que nós utilizamos para falar conseguir, pegar, comprar, enfim, tem vários significados possíveis, é um verbo bem amplo. Então, passado de get é got, tá? Então, I got a beer. I got a beer, ou seja, eu consegui uma cerveja ou eu comprei uma cerveja. You got a beer, você conseguiu uma cerveja, você comprou uma cerveja. Nós temos um verbo que é somente com o sentido de comprar, que é o verbo to buy, mas você também pode falar comprar com o verbo to get, tá? You got the best album of rock, ou seja, você conseguiu, você comprou o melhor álbum de rock. Ou she got the best album of rock, também estaria correto. She got a smartphone, ou seja, ela conseguiu, ela comprou um smartphone. Ou we got a smartphone, nós compramos, nós conseguimos um smartphone. They got it last week. They got it last week, ou seja, eles conseguiram isso na semana passada, eles compraram isso na semana passada. Ou I got it last week, ou seja, eu consegui isso na semana passada, tá? He got a lot of sleep last weekend, ou seja, ele conseguiu bastante sono no último final de semana. Ou she got a lot of sleep last weekend. Ela conseguiu bastante sono no último final de semana, last weekend. I got, she got, you got, we got, they got, tá? She got a drink to me last ballot. She got a drink to me last ballot. Ou seja, ela comprou uma bebida para mim na última balada. She got a drink. He got a drink. We got a drink. You got a drink, tá? They got a job last week. They got a job last week, ou seja, eles conseguiram um trabalho na última semana. Mas eu poderia dizer, você conseguiu um trabalho, you got a job, ou eu consegui um trabalho, I got a job. Pessoal, alguma dúvida até aqui? Tá muito rápido para vocês? Tá, beleza, obrigado. Continuando aqui, nós temos o passado do verbo to go, que é went. Esse é um dos verbos mais diferentões que a gente vai ver hoje, né? O passado de go, que não é nem go it, nem go will, é went, né? Percebe que de go para went não tem nada a ver, né? Na questão da lógica, mas o passado do verbo to go é went, tá? Então, I went to school yesterday, ou seja, eu fui para a escola ontem. O verbo to go é ir. She goes, he goes, I go, we go. Eu vou para a escola, I go to school. Agora, eu fui para a escola, I went to school. Ou você foi para a escola, you went to school, tá? You went until the end, você foi até o fim. Ou she went until the end, ela foi até o fim. She went to USA last year, ou seja, ela foi para os Estados Unidos no ano passado ou no último ano. Ou he went to USA, ele foi para os Estados Unidos. They went to USA, eles foram para os Estados Unidos, tá? I went to supermarket last week. I went to supermarket last week, ou seja, eu fui para o supermercado no último final de semana. I went to supermarket last week. Ou she went to supermarket next week, né? No caso, she went, ela foi, né? Ela foi pro supermercado. She went to supermarket, tá? He went to party last weekend. He went to party, né? Seria he went to party last weekend. Ele foi para a festa no último final de semana. Ou we went to party last weekend. Nós fomos para a festa no último final de semana, tá? Ele não foi para a festa no último final de semana. Ou seja, he
No caso seria he went not to party last weekend, tá? Na sequência da aula nós temos o passado do verbo to know, que a gente já viu, né? O know significa conhecer ou saber alguma coisa, né? O verbo to know, então, passado dele é knew, K-N-E-W, knew, tá? Então, knew, o verbo to know, significa tanto conhecer ou saber, dependendo do contexto. Você sabe sobre inglês, você sabe sobre matemática e você conhece pessoas. Então, I knew everything about life, ou seja, eu sabia tudo sobre a vida. Ou you knew everything about life, você soube tudo sobre a vida, tá? You knew my sister, ou seja, você conheceu minha irmã. Ou she knew my sister, ela conheceu minha irmã. We knew my sister, nós conhecemos minha irmã. He knew Pink Floyd, ou seja, ele conheceu Pink Floyd. Ou she knew Pink Floyd, ela conheceu Pink Floyd, tá? You knew my family last month, você conheceu minha família no último mês. Ou they knew my family last month, eles conheceram minha família, elas conheceram minha família no último mês. E she knew her friends, ou seja, ela conheceu os amigos dela. Ou we knew my friends, nós conhecemos meus amigos, tá? Você conheceu meu amigo, you knew my friend, tá? Você me conheceu, you knew me. Eles me conheceram, they knew me, tá? Então, o passado do verbo to know é knew, não é know it, é knew, tá? Na sequência, nós temos o verbo to take, né? Take significa pegar, agarrar coisas. O verbo to take, no passado, é took. Não é take it, é took. Tá? Então, I took on my smartphone, ou seja, eu peguei no meu smartphone. Ou você pegou no meu smartphone, you took on my smartphone. Ou she took, ela pegou. You took my breath away, você tirou minha respiração. Ou they took my breath away, eles tiraram minha respiração. He took many pills last night. Quando eu expliquei o verbo to take para vocês, eu expliquei também que a gente pode utilizar ele no sentido de tomar remédio, né? Então, remédio em inglês a gente pode chamar de medicine, de remedy e também de pills, né? Que seria pílulas, mas é remédio. Então, he took many pills, ou seja, ele tomou muitos remédios. Ou she took many pills, ela tomou muitos remédios. We took many pills, nós tomamos muitos remédios, tá? Na sequência, a gente tem, né, agora um exemplo com foto. I took my pills last month. I took my pills last month, ou seja, eu tomei meus remédios, eu tomei minhas pílulas no último mês, ou seja, no mês passado. Ou she took my pills, ou seja, ela pegou as minhas pílulas, tá? He took his albums yesterday. He took his albums yesterday, ou seja, ele pegou os álbuns dele ontem. Ou nós pegamos nossos álbuns ontem. We took our albums yesterday. Você pegou isso. You took it. Ela pegou o carro. She took the car. Tá? Então, o passado do verbo to take é took. Took. Tá? Temos também o verbo to dance, que nós vimos ainda no primeiro slide, né? O verbo to dance que significa dançar, tá, pessoal? Esse aqui é um verbo novo, a gente não tinha visto anteriormente. Mas é bem tranquilo de aprender, né? Porque é muito parecido a forma que a gente fala em inglês e em português, né? Dance lembra bastante dançar e, de fato, é a maneira correta. Então, she dances ou we dance, he dances. Então, eu danço, você dança, ela dança, ele dança, eles dançam, nós dançamos, isso no presente, né? I dance, you dance, we dance, they dance, she dances, he dances, né? Nunca se esqueça que no presente, para falarmos os verbos para he, shall, it, geralmente a gente acrescenta um S ou ES. No caso de dance, a gente acrescenta um S. She dances, he dances, né? Como eu coloquei aí em cima para vocês. Então, no presente, eu danço, você dança, nós dançamos, eles dançam. I dance, you dance, we dance, they dance. Ele dança, ela dança. She dances, he dances. Já o passado de dançar é igual para todo mundo, que é danced. A gente só acrescenta um D e passa ele para o passado. Diferentemente de dance, que é
é para I, you, we, they e dances, que é para he, she e it no presente, danced vai ser igual para todos os sujeitos no passado, tá? Então, she danced yesterday, ou seja, ela dançou ontem. Ou we danced yesterday, nós dançamos ontem. Né? Ele dançou ontem, he danced yesterday. Nós não dançamos ontem, we don't danced yesterday. We danced in the night, ou seja, nós dançamos na noite. She danced in the night, ela dançou na noite. I danced in my house yesterday, ou seja, eu dancei na minha casa ontem. Ou we danced in my house yesterday, nós dançamos na minha casa ontem. You danced in my house, você dançou na minha casa. She danced fast. She danced fast, ou seja, ela dançou rápido. He danced fast, ele dançou rápido. We danced fast, nós dançamos rápido. Eles não dançaram rápido. They don't dance fast. Tá? Ela está dançando rápido. She is dancing fast. Ela dançou rápido. She danced fast. Você dançou rápido. You danced fast. He danced fast, ou seja, ele dançou rápido. We danced fast, nós dançamos rápido. They danced in Argentina last month, ou seja, eles dançaram na Argentina no mês passado. They danced in Argentina. Ou você dançou na Argentina. You danced in Argentina. Tá? Então, danced para I, you, he, she, we, they, como todos os verbos. Tá? Dance no presente, danced no passado. Tá? Pessoal, tudo bem até aqui? Precisa de explicações adicionais? Joia. Continuando aqui, nós temos o verbo to come. O verbo to come significa vir, tá? Também é um verbo novo. Outra coisa, a gente tá vendo alguns verbos novos aqui, a maioria é revisão, né? A gente tá revendo e vendo a forma dele no passado. E mesmo esses verbos novos, tá? Vocês vão ver que eles praticamente vão estar todo dia nas nossas aulas, né? A gente vai estar vendo alguma palavra, alguma expressão, e os exemplos que eu vou dar para vocês vão incluir esses verbos, porque esses verbos são verbos essenciais, são os verbos que nós mais utilizamos no dia a dia em inglês, tá? Então a gente vai ter muito contato com eles, fiquem tranquilos em relação a isso. Come, pessoal, come é vir, tá? Então eu venho para casa, I come home. Ou você vem para casa, you come home, tá? Passado de vir é veio, passado de come é came. Então, he came home in the night. He came home in the night, ou seja, ele voltou para casa de noite. He came home in the night. Home e house são sinônimos, tá? A diferença é que a gente fala home para falar das nossas próprias casas, né? Um lugar que a gente tem mais intimidade. Então, he came home, ele veio para casa. She came home, ela veio para casa, tá? É importante que vocês tenham isso em mente, até sugiro que vocês anotem, tá? Aí no celular ou com algum bloco de anotações que vocês estejam vendo a aula. Quando a gente fala em português, né, vir para tal lugar, geralmente a gente utiliza a preposição para, né? Então, vir para casa, vir para a cidade, vir para a cozinha, vir para a sala. Mas em inglês não é necessário, né? Esse para seria o to, T-O, né? Você não precisa came to house, ou eu vim para o Brasil, I came to Brazil, ou nós viemos para a cidade, we came to city. Não. Quando a gente utiliza o verbo to come, a gente não precisa utilizar o to. Então, he came home, ele veio para casa. Você não precisa dizer he came to home. Só diga he came home. Ou nós viemos para o Brasil, we came Brazil. Não precisa came to Brazil. Só fale came Brazil. Tudo bem? Na sequência, we came back afterward, ou seja, nós voltamos depois. Ou she came back afterward, ela voltou depois. You came back, você voltou depois, tá? She came
after leaving her job. Ou seja, ela veio depois de deixar o trabalho dela. She came after leaving her job. Ou nós viemos depois de deixar nosso trabalho. We came after leaving our job. Né? Ou você veio para o Brasil. You came Brazil. Ou ou eles vieram para o Brasil. They came Brazil. Ou eles vieram para a Austrália. They came Australia. Ou nós viemos para a Austrália. We came Australia. Não precisa desse to, não. Tá? Então, come é vir. Então, eu venho para casa, I come home. Você vem para casa, you come home. Ele vem para casa, he comes home. Acrescenta o S no presente, para he, she, it. Ela vem para casa, she comes home. Né? Tem uma música chamada Tonight She Comes, mas nossa, deu um branco agora, esqueci quem é essa música. Mas Tonight She Comes, ou seja, hoje à noite ela vem. Tonight She Comes. Comes vem presente, então acrescento o S para he, she, it. Então, tonight she comes. Hoje à noite ela vem. Tonight we come. Hoje nós vamos, né? Nós viemos. Agora, came é o passado. She came, I came, you came, tá? She came to USA to work, ou seja, ela veio para os Estados Unidos para trabalhar. Ou he came to USA to work. Ele veio para os Estados Unidos para trabalhar. Você pode utilizar também o to, tá? Que não precisa utilizar, como eu disse. Né? Você não precisa utilizar, fica meio desnecessário, mas came to Brazil ou came Brazil, dá na mesma, tá? Mas, de qualquer maneira, eu faço questão de trazer as duas formas. Utiliza o to ou não. I came to Brazil ou I came Brazil. You came Brazil ou you came to Brazil. We came to United States ou we came United States. We came to São Paulo by Guarulhos Airport. Nós viemos para São Paulo através do aeroporto de Guarulhos. Ou você veio para São Paulo através do aeroporto de Guarulhos. You came to São Paulo. Ou you came São Paulo, tá? Então, novamente, com o verbo to come, você não precisa utilizar necessariamente o to. Não necessariamente precisa usar, tá? Pode utilizar ou não. Trouxe as duas maneiras para vocês. A melhor forma, vamos dizer, a forma mais formal é não utilizar, tá? Então, came USA, came Brasil, came São Paulo, sem utilizar o to. Ficou claro a questão do verbo to come? Preciso dar mais exemplos para vocês, ou a respeito de algum outro verbo na aula. Joia, como eu disse, ainda vai ser um verbo que a gente vai ter muito contato, tá? Trouxe ele aqui hoje mais para introduzir mesmo para vocês. A gente tem o verbo também, um verbo muito importante em inglês, que é o verbo to die, né? O verbo to die que é morrer. Acredito que vocês já tiveram contato com esse verbo, já viram ele em algum lugar ou já ouviram ele, tá? Die, verbo to die é o verbo morrer em inglês. E o passado de die é died. Né? E geralmente a gente utiliza esse verbo ou o verbo morrer, ou a gente utiliza no passado ou no futuro. A gente não fala eu morro, você morre, eles morrem, não. É morreu ou vai morrer. Para falar no futuro a gente fala will. Então eu vou morrer, I will die. Eles vão morrer, they will die. No passado de die, o passado de die é died. A gente acrescenta um D. Died, tá? Então she died last year, ou seja, ela morreu no ano passado, no último ano. Eles morreram no último ano. They died last year. Ou ele morreu no último ano, ele morreu no ano passado. He died last year. He died fast, ou seja, ele morreu rápido. Ou she died fast, ela morreu rápido. They died fast, eles morreram rápido, tá? He died in Germany. He died in Germany, ou seja, ele morreu na Alemanha. Ou eles morreram na Alemanha. They died in Germany. They died in Germany, ou seja, eles morreram na Alemanha. Ela morreu na Alemanha, she died in Germany. Então, o passado do verbo to die é died, tá? O passado do verbo to die é died, tá? Então, she died, he died, they died. I died, you died, we died, they died, she died, he died. Tá?
Coloquei essa observação aqui, né, para a gente fazer pergunta utilizando o verbo to have, né, que é uma curiosidade, não é o ponto principal da aula, mas é uma curiosidade, caso você esteja anotando aí em algum bloco de anotação, é importante que vocês tenham isso em mente, tá? Para fazer perguntas em inglês, a gente pode inverter o sujeito com o verbo to have. Então, ele morreu na Alemanha, he have died, posso falar he has died, posso falar has he died. Ou she has died, afirmando, pode ficar has she died, tá? Então, se você estiver fazendo uma pergunta com o verbo to have, você pode fazer igual com o verbo to be, você pode inverter, tá? O sujeito com o verbo. Se vocês quiserem anotar isso aí, ótimo, mas fiquem tranquilos que a gente vai ter uma aula só para falar sobre isso. É uma forma mais aprofundada da gramática, que não é bem o ponto que a gente está ainda, tá? Se eu ficar explicando aqui para vocês agora sobre isso, iria tomar um tempo desnecessário, tá? O ponto principal da aula hoje é a respeito do simple past, dos verbos mais utilizados em inglês, tá? Mas se vocês quiserem anotar, podem anotar, tá? Para fazer pergunta utilizando o verbo to have, inverta o sujeito com o verbo, tá? Na sequência da aula, nós temos o verbo to lie. O verbo to lie, que é o verbo mentir, tá? Esse aqui também é um verbo novo pra gente, o verbo to lie, mentir. Então, eu minto, você mente. Ele mente, ela mente, né? I lie, you lie, we lie, they lie, she lies no presente, he lies no presente. Então, ele mente muito, he lies too much. Ela mente muito, she lies too much. Eu não minto, I don't lie. Você não mente, you don't lie. Eles não mentem, they don't lie. Ele mentiu. Qual será que é o passado de mentir? É lay, não é lied. É lay, tá? O lied, né? O lied no passado é com o sentido de deitar, tá? Novamente não é o ponto principal da aula, mas se vocês quiserem anotar isso, fiquem à vontade, tá? O passado do verbo to lie, né, mentir, é lay. Então, she lay, ela mentiu. He lay, ele mentiu. Então, he lay yesterday, ou seja, ele mentiu ontem. Ou she lay yesterday, ela mentiu ontem. We lay yesterday, nós mentimos ontem. You lay yesterday, você mentiu ontem. I lay yesterday, eu menti ontem. I lay today, ou seja, eu menti hoje. Você mentiu hoje, you lay today. Você mentiu agora, you lay now, tá? Nós mentimos na semana passada, we lay last week. Ou eles mentiram na semana passada, they lay last week. Ela mentiu na semana passada, she lay last week. Você mentiu na semana passada, you lay last week, tá? He lay to get the job, ou seja, ele mentiu para conseguir o trabalho. Ou você mentiu para conseguir o trabalho, you lay to get the job, tá? Se a gente quer falar no presente, é I lie, you lie, we lie, they lie, she lies, he lies, né? Para he, she, it, a gente só acrescenta o S para lie. Então, ela mente, she lies, ela mente muito, she lies too much. Ele mente muito, he lies too much. Agora, eu menti, I lay. Você mentiu, you lay. We lay, they lay, she lay, he lay. Tá? Então, fiquem atentos a isso, tá? Lay no passado, lie no presente. Tá? Passado de lie não é lied. Lied é deitar. Tá? Lay, L-A-Y, é mentir. Tá? Tá igual tá aí no slide pra vocês. Tudo bem? Tá acabando a aula já, tá, pessoal? Fiquem tranquilos. Alguma dúvida até aqui? Preciso explicar mais para vocês alguma coisa? Joia, pessoal, muito obrigado. Continuando aqui,
nós temos o verbo to cut, tá? Cut, pessoal, significa cortar, tá? Então eu corto papel, I cut paper. Você corta papel, you cut paper. Para falar cortar no presente, a gente fala cuts, C-U-T-S, cuts, cuts, tá? Então ela corta papel, she cuts paper. Ele corta papel, he cuts paper. Nós cortamos papel, we cut paper. Eu corto papel, I cut paper, tá? Qual será que é o passado de cut? Pessoal, o passado de cut é cut também. Exatamente, escrito e pronunciado da mesma forma. Daí você fala, poxa vida, né? Como que eu vou diferenciar quando está no passado e quando está no presente? Contexto. Como muita coisa em inglês, como o verbo to be, ser ou estar. O verbo to know, saber ou conhecer. Agora o verbo to cut. Fez ou faz. Corta ou cortou, tá? Então, vai estar no passado ou no presente, dependendo do contexto. Então, she cut some papers. She cut some papers. A gente pode traduzir como ela, no caso seria she cuts, né, se estivesse no presente. Como você sabe que essa frase está no passado? Porque presente é she cuts e he cuts, certo? No presente é she cuts, he cuts. I cut, you cut, we cut, they cut, she cuts, he cuts. Se está escrito she cut, é porque está no passado. Por quê? Porque mesmo que a versão do verbo no passado seja igual no presente, a versão no passado continua sendo igual para todos os sujeitos. Se no presente é she cuts, he cuts, e aqui está escrito cut, é porque essa frase está no passado. Porque mesmo que o verbo no passado seja igual no presente, ainda assim vale aquela regra padrão para todos os verbos, que só não vale para o verbo to be, que todo verbo no passado é igual para todos os sujeitos. Então, she cut some papers, ou seja, ela cortou alguns papéis, tá? I cut a plastic. I cut a plastic. Como que a gente pode traduzir tanto como eu cortei um plástico ou eu corto um plástico? Como você vai diferenciar? Contexto, aí agora é contexto. Quando você vê escrito she cut ou he cut, é passado, porque o passado de cut é cut. Se tá she cut ou he cut, tá no passado. Se tá she cuts, he cuts, tá no presente. Mas quando eu falo I cut a plastic, eu posso traduzir tanto como eu cortei um plástico ou eu corto um plástico, né? Daí vai depender do contexto. Se você pergunta para mim como foi seu dia de trabalho, eu falo I cut a plastic, você vai entender como eu corto um plástico ou eu cortei um plástico. Quando você pergunta para mim, o que você fez na sua viagem? O que você fez na sua viagem? I cut a plastic. Esse cut agora é presente ou passado? O que você fez na sua viagem? I cut a plastic. Eu cortei um plástico. Agora, o que você faz no seu trabalho diariamente? I cut a plastic. Aí sim, eu corto um plástico, no presente, tá? They cut that book, ou seja, eles cortam ou elas cortam aquele livro. Também pode ser eles cortaram ou elas cortaram aquele livro, dependendo do contexto. Né? Se você perguntar para mim o que eles fizeram, they cut the book. Eles fizeram, então eles cortaram. O que eles fizeram? They cut the book. Se eles fizeram, já está feito, passado. Então, they cut the book. Elas cortaram aquele livro. Mas se você me pergunta o que eles fazem diariamente, they cut the book. Ou seja, aí no presente eles cortam aquele livro, tá? Did he cut that track? Did he cut that track? Ou seja, ele cortou aquela faixa, track é faixa. Então ele cortou aquela faixa. Did he cut that track? Porque o cut está no passado, porque a gente fez uma pergunta com o did. Quando a gente faz uma pergunta utilizando o verbo to do no passado, ou seja, did, necessariamente o restante da frase está no passado, a pergunta está no passado. Né? O que ele fez, o que ele falou, o que ele comeu, para onde ele viajou, tá? Então, did he cut that track? Ele cortou aquela faixa. He cut the paper yesterday. Ele corta o papel hoje ou ele cortou o papel hoje. She cut the paper, I cut the paper. Se você pergunta para mim, o que você fez hoje? O que você fez hoje? Eu falei, I cut the paper. Aí eu cortei o papel. O que você faz diariamente? I cut the paper. Aí fica no presente. Eu corto o papel. Tá? E
he cut a plastic yesterday. Yesterday é ontem. Yesterday significa ontem, tá? Então, se eu falo I cut a plastic yesterday, significa eu corto um papel ontem ou eu cortei um papel ontem? Eu cortei um papel ontem. I cut a plastic yesterday. Um plástico ontem, né? I cut a plastic yesterday. Paper, papel, plastic, plástico. Então, dependendo do contexto, cut vai estar no presente ou no passado, tá? Continuando aqui, tá acabando, pessoal, fiquem tranquilos. Temos o verbo to run. O verbo to run, que é o verbo correr. R-U-N. R-U-N, tá? E o passado de run é ran, não é run it, é ran. Então, eu corri, I ran. Você correu, you ran, tá? Ele correu a noite inteira, he ran the entire night. Ou nós corremos a noite inteira, we ran the entire night, tá? I ran inside home, ou seja, eu corri dentro de casa. She ran inside home, ela correu dentro de casa. We ran yesterday, nós corremos ontem. She ran yesterday, ela correu ontem, tá? He ran in the park. He ran in the park, ou seja, ele correu no parque. We ran in the park, nós corremos no parque. You ran in the park, você correu no parque, tá? They ran in São Paulo. They ran in São Paulo, ou seja, eles, elas correram em São Paulo. Run, R-U-N. R-U-N é correr no presente. Então, I run, you run, we run, they run, she runs, he runs, it runs. Tá? Então, ele corre em São Paulo no presente. He runs em São Paulo. Ela corre, she runs. Eu corro, I run. Você corre, you run. Run para I, you, we, they no presente. Runs, R-U-N-S, só acrescento o S. Runs para he, she, it. Então, he runs. She runs. Agora, ran é o passado, correr. He ran, I ran, you ran, we ran, they ran. Tá? Na continuidade, nós temos o verbo to fix. Tá? Esse aqui é o penúltimo slide, tá, pessoal? Penúltimo slide da aula de hoje. Fix. Fix é consertar. Então, I fix no presente, you fix, we fix, they fix, she fix, he fixes, a gente acrescenta um ES, então ele conserta, he fixes, she fixes. Eu conserto, I fix, nós consertamos, we fix. Passado de fix é fixed. Fixed, tá? A gente acrescenta um ED. Fixed. Então, he fixed it, ou seja, ele consertou isso. Ou she fixed it, ou seja, ela consertou isso. We fixed it, nós consertamos isso. We fixed it last week, ou seja, nós consertamos isso na semana passada. She fixed it last week, ela consertou isso na semana passada. She fixed the door, ela consertou a porta. I fixed the door, ou seja, eu consertei a porta. I don't fixed the door, eu não consertei a porta. Tá? He fixed the door, ele consertou a porta. Se estivesse no presente, seria he fixes. F-I-X-E-S. Então, ele conserta a porta. He fixes the door. Ela conserta a porta. She fixes the door. Agora, ele consertou. He fixed. Ela consertou. She fixed. She fixed the smartphone. Ela consertou o smartphone. We fixed the smartphone. Nós consertamos o smartphone. You fixed the smartphone. Você consertou o smartphone. He fixed the TV. Ele consertou a TV. Se estivesse no presente, seria he fixes the TV. Ou ela conserta a TV, she fixes the TV. Agora, eu conserto, você conserta, ele conserta, etc. Fixed. He fixed the TV. Ele consertou a TV. We fixed the TV. Nós consertamos a TV. Certo? Então, fix é consertar no presente. Fixes para he, she. He fixes, she fixes. O passado de fix é fixes, com o ED. E para finalizar a aula de hoje, tá? Esse aqui é o último slide que nós veremos hoje, né? É o verbo to snow, né? Snow é nevar em inglês. Isso a gente viu, inclusive, na aula sobre it, né? Que a gente viu sobre acontecimentos, fenômenos da natureza.
snowed, nevou, tá? Então, posso dizer it snowed in Japan. A gente sempre... É importante que sempre que você for falar que nevou em tal lugar, você utilize o it, tá? Então, nevou no Japão, você não pode simplesmente dizer snowed in Japan. Não, você tem que falar it snowed in Japan. Se você quisesse falar nevou ontem, nevou ontem, você fala it snowed yesterday. Você não fala somente snowed yesterday, ou snowed in Japan, ou snowed in Argentina. Não, é it snowed. It snowed, nevou. It snowed there, ou seja, nevou lá, tá? It snowed today, ou seja, nevou hoje, tá? Não é somente snowed today, é it snowed today, tá? It snowed in New York, tá? It snowed in New York, ou seja, nevou em Nova York. It snowed in New York, nevou em Nova York. Não é somente snowed in New York, é it snowed in New York. Não é somente, por exemplo, nevou na Inglaterra, não é somente snowed in England, é it snowed in England, tá? It snowed in São Paulo, ou seja, nevou em São Paulo. Não neva, lógico, né? Nevou em São Paulo, não é snowed em São Paulo, é it snowed in São Paulo, tá? E para fechar a aula, it snowed in Tokyo last week, ou seja, nevou em Tóquio na última semana, na semana passada. It snowed in Tokyo. Não é somente só snowed, é it snowed. Tranquilo, pessoal? Então, esse foi o conteúdo que eu separei para a gente ver hoje, introdução ao Simple Past e os exemplos dos principais verbos. Como eu disse, vocês devem ter se esquecido dos 2 primeiros exemplos que a gente viu na aula hoje. Se você não anotou, é difícil que você tenha lembrado. E como você vai ter certeza se você aprendeu tudo isso? Como eu disse, se você acompanhou meu raciocínio. O que vai faltar agora? Eu vou mandar lá no WhatsApp um áudio dando mais exemplos a respeito da aula de hoje, um áudio com a pronúncia de cada um desses verbos e as atividades, né? Aí fica a critério de vocês o que vocês vão fazer, mas eu digo, a melhor forma que vocês têm para aprender é através da prática dos exercícios. Podem consultar o material de revisão, né, os slides para fazer os exercícios? Pode, claro, não tem problema nenhum. O que não pode usar o tradutor, tá? Não utilize o tradutor, porque daí vocês não vão estar treinando nada, tá? Então é isso, pessoal. Alguma dúvida antes de a gente encerrar a conferência? Vocês querem que eu explique novamente alguma coisa? Alguma coisa não ficou muito clara? Como que foi? Podem ficar à vontade. O microfone ou chat. Tá joia então, pessoal. Muito obrigado a todos que participaram hoje, tá? Ivanildes, Danilo, Juliana, Evaldo, Priscila, Jaqueline, fiquem à vontade para me chamar no WhatsApp em caso de dúvidas, tá? E amanhã a gente está de volta no mesmo horário, 4 horas. Amanhã a aula vai ser mais curta, tá? Como eu disse, amanhã nós vamos ver o verbo to be no passado, né? Porque todo verbo em inglês no passado é igual para todos os sujeitos, com exceção do verbo to be. E a gente vai ver isso amanhã. O conteúdo da aula de amanhã é essa. Tá? Então vai ser uma aula bem tranquila, tá? Mais curta que essa, acho que essa aula durou 1h05 hoje, a gente passou do limite de 1 hora, sem problemas, tá? Então amanhã o conteúdo bem mais light, tá? Mandar para vocês já no WhatsApp os exercícios, a aula, a revisão, a pronúncia, fiquem à vontade para me chamar, tá? No mais a gente se vê de novo amanhã às 4 horas, tá, pessoal? Então um bom descanso para vocês, uma boa noite e até amanhã, qualquer coisa pode me chamar. Eu que agradeço, pessoal. Boa noite para vocês. Até amanhã.